Fala pessoal, aqui é o Johnny do Críticos de Filmes de Terror e hoje vamos falar de um filme muito aguardado, Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. Antes de começar, já deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário e compartilha esse vídeo. Já aviso que, para não estragar sua experiência assistindo esse filme nos cinemas, essa crítica não terá spoilers. Apesar que, se você já é fã dos jogos de Resident Evil, então você meio que já vai entrar nesse filme sabendo tudo o que acontece, né? Mesmo assim, para as almas desavisadas, a curiosidade permanecerá. Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, conta a história de uma pequena cidade esquecida no do mundo chamada Raccoon City, que foi deixada para trás em decadência depois que uma empresa farmacêutica, Umbrella, que por sua vez estava fazendo experimentos ilegais com armas biológicas, rapou fora. O problema é que um dos vírus deles aparentemente vazou. Não se sabe muito bem como, se espalhando pela água corrente da cidade, infectando os residentes pouco a pouco. Agora isolada, a cidade entra em quarentena e começa a ser tomada pela infecção e suas mutações bizarras. E o nosso grupo de personagens devem sobreviver à noite antes que a cidade seja completamente destruída e desvendarem os horrores que se escondem atrás de uma conspiração. Acho que é isso. O filme é escrito e dirigido por Johannes Roberts, diretor de terror que já é bem conhecido na comunidade por ter entregue filmes como O Outro Lado da Porta, Medo Profundo e Os Estranhos 2, Caçada Noturna. O seu roteiro aqui se baseia ou adapta os dois primeiros jogos da franquia Resident Evil 1 e Resident Evil 2, indo mais pro lado dos seus remakes. Talvez. O filme estrela a Scream Queen Kaia Scodelario, já conhecida pelos fãs de terror por sua performance marcante em Predadores Assassinos. Então, se tem uma atriz jovem no momento boa o bastante para protagonizar um terror de sobrevivência, é ela. Tirados diretamente dos games, você vai encontrar na linha de protagonistas os infames personagens Claire e Chris Redfield, Leon Kennedy, Jill Valentine, Albert Wesker, Chef Irons, Richard Aiken, Brad Vickers, William Birkin, Sherry Birkin, Annette Birkin. Meu Deus, não era muita gente pra um filme só não, Johannes, caceta! Vamos com cuidado, vamos olhar os lados positivos e negativos. Como positivos temos o elenco, que entregam performances bem carismáticas com o pouco que o roteiro dá pra eles trabalharem. Embora alguns diálogos sejam um pouco doídos, viu? O texto estampa bem na sua cara os nomes dos personagens, buscando evocar no público memória afetiva de "Ai, é o Leon! Ai, é a Claire!" Mas não faz absolutamente nada para merecer aplausos depois disso. Todas as possíveis caracterizações são dadas através de diálogos expositivos para explicar a trama e os personagens pro público. Johannes, mostre, não conte. Vamos pro roteiro. O resultado disso é uma bagunça desequilibrada da qual os fãs dos games vão saber muito mais do que devem, o que estraga a experiência de assistir um filme de terror, e os que não são fãs ou não conhecem a franquia dos games vão ficar mais tempo coçando a cabeça fazendo perguntas do que de fato gritando de pavor, gerando eventos em cenas que não conseguem ser devidamente digeridas ou gerar conexão com o espectador porque falta impacto emocional. A dinâmica é muito no piloto automático, de personagens que são peões de uma trama que ainda tem mais mil coisas para fazer, então nos força a seguirmos em frente. Se propondo a fazer tanto em tão pouco tempo, Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, quando acaba, faz parecer que não vimos um filme completo, mas apenas um teaser do próprio filme. A sensação é que nos entregaram um trailer de 1h30. O roteiro é apressado em eventos, mas talvez não no sentido de estrutura. O primeiro ato é bem longo e consome aí uns 40% da duração, só estabelecendo os pontos um a um até chegar nos momentos que vão atingir o clímax. Vamos dizer assim, Johannes adapta muito bem os inícios dos dois primeiros games. Muito bem. O problema é que se passa mais de 1 hora de filme e ainda estamos nesse começo. Quando chega a hora de dar o clímax, é corrido, apressado, com um monte de oportunidades perdidas e uma conclusão sem impacto. Como quando você tá lá se arrumando para um compromisso importante e fica horas e horas se embelezando até que percebe que perdeu a hora e agora não tem outra escolha a não ser sair correndo. Os desafios jogados em cima dos personagens são resolvidos de forma muito rápida e simples, de modo que você nunca acredita que as vidas deles estão realmente em perigo, mesmo eles dando performances assustadas. O terror do filme se perde quando em nenhum momento eles são colocados em situações de perigo real que nos façam questionar se eles vão ou não sobreviver
sobreviver a um incidente, deixando os óbvios resultados catastróficos para personagens de menor porte, ou seja, os dispensáveis. A maquiagem e os efeitos práticos estão bons. Não impressionantes, mas bons. O mesmo não pode ser dito tanto dos efeitos visuais, o CGI no caso. Deixa a desejar, de modo que algumas criaturas realmente parecem ter saído direto dos videogames, e isso não é um elogio. É uma questão de direção, de escolhas criativas. Outro diretor talvez tivesse uma abordagem mais de body horror em torno das criaturas de Resident Evil, fazendo elas serem nojentas, gosmentas, repugnantes. O CGI não permite isso, o CGI dá uma aparência muito clean, muito limpa e brilhante para os monstros. Por causa disso, eles acabam sendo mais action figures, ameaçadores, digamos assim, ao invés de monstros horríveis dos quais só de olhar você pensa: ai, que nojo, eu não quero isso encostando em mim. Isso não acontece aqui. Se a abordagem na direção do Johannes tivesse sido algo mais como Alien, o Oitavo Passageiro e talvez A Mosca do David Cronenberg, teria funcionado muito melhor. Algo positivo também dessa vez é que ele não entrega um filme de ação, ele entrega um filme de terror, então a narrativa é mais voltada para o suspense, na construção dos fatos que vão se acumulando um em cima do outro. Tem um senso de mistério aqui, de várias respostas para enigmas verdadeiramente interessantes, mas que de novo são respondidos de forma fútil, e a trama no todo é muito mal contada, até mesmo dentro do próprio eixo, onde você tem recriações de momentos dos games sem um contexto sequer ou explicação para tais ocorridos. O Licker, por exemplo, é uma criatura dos jogos que aparece aqui injustificavelmente, de forma que o público alheio aos videogames vai sair do cinema se perguntando o que era aquilo e de onde aquilo veio. O filme não apresenta contexto o suficiente para justificar mais da metade do seu enredo, sendo uma trama bagunçada, lotada feito um busão no horário de pico, e quando dá respostas elas são rápidas, fáceis e até redundantes. A trilha sonora é boa, a música tema é arrepiante, o filme contém bons sustos aqui e ali. A violência, no entanto, não é tão exacerbada, não é um filme sangrento que vai causar nojo. Uma falha disso é que ele acaba não entregando nenhuma cena de morte que seja ao menos memorável ou criativa. Os filmes do Paul W.S. Anderson, por mais que sejam fanfics bem ruins, eles ainda entregavam cenas de morte muito interessantes e até chocantes. Destaque para aquele corredor laser maldito lá. E arrisco dizer que aquele primeiro filme, Resident Evil, o Hóspede Maldito, ainda é um filme mais assustador do que esse aqui. Bem-vindo ao Raccoon City entrega um jumpscare ou outro, mas pouca ou nenhuma intensidade, choque e muito menos surpresa. A fotografia é ótima, Maxime Alexandre dá para esse filme muito mais glamour visual do que ele merecia. Assim como a equipe de design de produção, os cenários e figurinos estão um arraso, é de quebrar o queixo da tia realmente, ainda que subutilizados. O filme é mais arrepiante e mais intrigante com o passo a passo da montagem do enredo do que quando as criaturas de fato entram em cena. Os momentos de terror não são nem um pouco criativos, visualmente estimulantes e nem de longe empolgantes. São bem genéricos, para falar a verdade. Dói muito no coração você olhar para um filme de terror e se dar conta que os momentos de terror são a parte menos favorável e menos interessantes do enredo. Johannes, fazer uma adaptação fiel de um jogo de videogame já é muito difícil. O que os fãs de terror agora querem saber é por que cargas d'água você achou que seria uma boa ideia tentar adaptar não apenas um, mas 2 jogos ao mesmo tempo. Você bebeu, cara? Sério. Esse foi o grande erro. Não cabe, não tem espaço, o filme é atolado, e para alguém que ofereceu um reboot que tem como intenção alavancar uma nova franquia, representar o incidente de Raccoon City em um único filme de 1h30, foi um desperdício de enredos e filmes futuros que isso aqui poderia gerar. Por que não fazer um filme situado no primeiro jogo, na Mansão Spencer? Nem precisa ser tão fiel. Entregando um bom filme de terror que faça bons números, você já tem um leque aberto para continuar adaptando a franquia. E você teria o quê? Mais 3 filmes garantidos ali. Mas não. Quis dar um passo maior que a perna, enfiar tudo de uma vez dentro do mesmo saco, deu nisso, meu amor. Buscar uma abordagem mais minimalista, que não precisa de um orçamento muito alto, de produções que são menos voltadas para cenários de ação e mais inclinadas para o suspense, mistério e terror, é uma ótima ideia. Infelizmente, Johannes colocou comida demais no prato e não conseguiu comer tudo. E para vocês que são fãs da icônica personagem Ada Wong, eu só lamento.
Críticos de filmes de terror dá a Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City nota 6. Nos aspectos técnicos, é bem realizado, ainda que efeitos visuais deixem a desejar. O elenco excelente é desperdiçado por um roteiro bagunçado que não sabe o que quer, que se preocupa muito com a demanda dos fãs e se esquece de ter uma narrativa coesa. O terceiro ato é apressado e a experiência não parece a de um filme completo. O diretor Johannes Roberts faz aqui o papel do Dr. Henry Frankenstein, costurando um monte de cenas uma na outra, dando vida a uma criatura esquisita feita de partes de outras coisas, mas no fim acaba se ferrando nas mãos do próprio monstro. Fãs podem encontrar várias coisas para se divertir aqui. Há um potencial futuro para a franquia, sim, caso esse filme vá bem de bilheteria, e nós estaremos lá para dar mais uma chance porque somos otários mesmo, né? Mas se a próxima investida for outro tiro no pé, o público dificilmente vai acompanhar. Enquanto outras pessoas podem se decepcionar ainda mais com Bem-vindo a Raccoon City do que com os filmes do Paul Anderson, justamente porque esse aqui chega mais perto dos games, e estar tão perto para desmoronar assim dói mais, sabia? Sabe aquele ditado? Quanto maior a altura, maior a queda? Se a audiência cair de cara de novo, será a morte dessa franquia nos cinemas, se é que ela já não vai morrer aqui, né? Ainda assim, é divertido de assistir e entretém sem problemas. É isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. E você, vai assistir Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City? Esperamos que sim, para você vir aqui falar com a gente nos comentários. E lembre-se, nunca deixe de assistir um filme ou coisa alguma baseada em críticas. Nunca deixe ninguém dizer o que você deve ou não assistir. Essa crítica aqui não foi muito favorável, mas nós não estamos falando para você não ir ver o filme. Pelo contrário, assista sim, ok? Obrigado por assistirem o vídeo, pessoal. Até a próxima.